encontros posteriores são sempre criados um a um, né? Nós, como eu falei, não temos material constante, não temos... É tudo muito artesanal. A gente pode mudar o direcionamento a qualquer momento, né? Na medida que a gente veja a necessidade. O que nos orienta, gente, é sempre os objetivos da orientação à rede escolar. Vamos recordar, o nosso objetivo é conquistar uma movimentação dessa rede de relações de maneira tal que ela possa partir para a superação da situação de queixa, né? De uma maneira que ela possa sustentar esse movimento sem necessidade mais do psicólogo estar intervindo e participando dessa rede, né? Que a gente possa sair da rede daí, né? Tendo esse objetivo em mente, gente, como diretriz, tudo é flexível, dentro de princípios éticos, né? Por exemplo, uma coisa que tem sido precioso a gente flexibilizar é o ambiente de trabalho. Por exemplo, uma vez a gente trabalhou com uma mocinha que tinha desenvolvido um grande medo de estátuas, né? Fizemos todo um trabalho por conta de certas situações escolares. Foi feito todo um trabalho com ela e a certa altura nós percebemos que seria importante, né, que ela pudesse experimentar a situação de estar perto de uma estátua com o acompanhamento, com a mediação, com a segurança de estar com o terapeuta junto. Tem uma estátua enorme aqui perto de onde é o local de atendimento. Foi feito esse trabalho lá na estátua e o terapeuta e essa mocinha foram caminhando até lá. Isso tudo foi parte do trabalho e foi feita essa experiência, essa vivência, né? E foi muito importante ter feito desse jeito. Mais recentemente, o que a gente tem percebido é que tem sido muito mobilizador, muito favorecedor da conquista dos nossos objetivos, trabalhar com muitas das crianças e adolescentes, né? E adultos também, no espaço externo. A gente tem como alguma coisa muito estabelecida, né? Como que o setting terapêutico tem que ser entre quatro paredes. Nós estamos vivendo uma época, gente, de um confinamento da vida cotidiana dramático e que atinge especialmente a infância. A gente tem percebido que o confinamento, o emparedamento da vida cotidiana tem atingido dramaticamente as pessoas e vem sendo uma causa de muito sofrimento e vem gerando problemas escolares e nós não temos nos dado conta disso, né? Então, crianças que... Bom, aqui nós trabalhamos dentro de um parque, certo? A USP, a cidade universitária, é um grande parque, né? Você vê verde para todo lado. E aí a gente começamos a perceber que muitas vezes as crianças queriam ir lá fora. Tendência a gente compreender isso como uma resistência da criança, ou como uma recusa de entrar no trabalho terapêutico, uma dificuldade de entrar em contato com seus conteúdos internos. A gente começou a perceber que não, que era uma luta pelo seu pleno desenvolvimento, que era o chamado de uma grande necessidade
que essa criança tinha para poder, criança ou adolescente ou até adulto, para poder ter um desenvolvimento saudável, né? E que não estava tendo lugar para poder acontecer, para poder se realizar, para poder se expandir. E começamos a experimentar, fazer trabalhos do lado de fora, né? Tem sido surpreendente, gente. Surpreendente. Não é para todos, tá? Nada é padronizado, né? Batendo no bordão. Nada é padronizado. Mas tem sido surpreendente o quanto crianças que dentro de em quatro paredes ficam agitadas, não conseguem se concentrar, vão para o lado de fora, se expandem, ficam tranquilas, às vezes sobem árvore, né? E depois, às vezes, até pedem para voltar para a sala para realizar alguma atividade dentro de sala, né? É outra novidade para a gente, que é desafiadora, mas é isso, a gente tem que enfrentar os desafios, né? Quando a gente percebe que tem alguma coisa potente ali e importante de acontecer. Por exemplo, às vezes acontece dos pais verem a gente com o filho dele lá trabalhando, né? Estão assistindo. Vai havendo uma regulação, porque a criança sabe que os pais estão vendo, né? E o que a gente tem percebido de efeito é que isso tem facilitado, quando acontece, os pais perceberem essa necessidade do seu filho e o quanto o seu filho se transforma quando ele está no espaço externo, aberto, verde e mais livre, né? Então fica aí, né, um apontamento para vocês de um grande drama contemporâneo que faz a gente ter que repensar as nossas práticas em saúde mental e as nossas práticas e também as práticas nas escolas, né? Porque a gente pode, se a gente não está atento a isso, a gente pode estar aprofundando um sofrimento e uma causa de conflitos e, inclusive, de adoecimento. Porque o que a gente tem percebido nessas saídas é que muitas vezes a gente vê que a criança é desengonçada, a criança não tem seu corpo e sua motricidade bem constituídos, não tem equilíbrio direito, não tem agilidade, né? Ou tá com agilidade, isso tudo meio comprometido, né? Porque, claro, como é que vai desenvolver? Não tem ocasião para desenvolver. E isso é algo, gente, que os pediatras vêm chamando a atenção, né? O quanto a vida confinada, só nas telinhas, né? Tá causando prejuízos físicos para as crianças, para a saúde não só mental, mas para a saúde física das crianças, né? E aí vamos repensar as práticas, assim, chamo a atenção dos educadores para repensar as práticas escolares também, né? Quantas escolas têm sim um bom espaço externo, ou se não tem um bom espaço externo, tem uma praça próxima, tem uma igreja do lado que tem uma área bacana, né? Sei lá, tem uma instituição ao lado que de repente dá até para abrir uma portinha, né? E, enfim, tem várias possibilidades de não ficar o tempo todo entre quatro paredes e aí com o professor adoecendo porque precisa que as crianças fiquem quietinhas, paradinhas e essas crianças estão aí lutando para poder se desenvolver, inclusive corporalmente, né? Então, temos esse desafio aí para enfrentar, né, de criar práticas em saúde mental e educação e em outras áreas, né? E também na vida familiar, pensar se temos como garantir espaços abertos, verdes e livres para as crianças poderem se desenvolver na sua integralidade.
né? Muito bem. Quando nós trabalhamos com queixas escolares, é muito frequente haver suspeitas ou haver narrativas de dificuldades e deficiências da área intelectual, cognitiva, né? Então, nós temos que construir um ambiente em que as habilidades, as competências, né, as estruturas do intelecto possam emergir. E aí a gente possa observar, né, e trabalhar com elas para perceber se elas estão ali postas ou não. Mas isso não é através de teste padronizado, gente. Vocês sabem que alguém pode ter uma certa habilidade, mas não expressá-la de um certo jeito, expressa de outro jeito, né? Então, somos nós que temos que nos adaptar à criança. Vamos supor, né? Essa criança vem com uma queixa de dificuldade de memória. Porque não sei, ela não fixa, né? Eu ensino, ela esquece, né? Já ensinei várias vezes, ela esquece. Eu estou achando que ela tem algum problema de memória, né? Isso não é incomum, gente. Essa é uma das queixas da área intelectual e mais comuns que tem. Por isso que eu estou trazendo esse exemplo. Como é que a gente vai fazer? Nós vamos fazer um teste padronizado de memória? Não. A gente vai observar, por exemplo, essa criança conta, ela lembra como é que foi o encontro passado, né? Ela sabe contar histórias de tempos mais longínquos ou mais recentes, né? A gente observa, por exemplo, no que ela conta. E aí a gente não comete nenhuma violência no fluxo do atendimento para que isso emerja, porque isso faz parte de uma conversa, né? A gente vai observando, né, se isso vai surgindo ou não. Pode ser que a gente sinta a necessidade que seja possível, sem intervir violentamente no fluxo do encontro, a gente fazer perguntas ou a gente criar situações em que a capacidade de memória esteja emergindo, para a gente observar. A gente pode jogar um jogo da memória, né? Tem várias situações que a gente pode criar em que a pessoa esteja, né, o atendido esteja relaxado, tranquilo, gostando, interessado no que está fazendo, né? Se sentindo seguro para fazer aquilo com a gente, ou seja, que ele esteja com as melhores condições daquela capacidade de emergir, né? A gente pode jogar, tem vários jogos que convocam, né, o funcionamento de estruturas intelectuais, né? Então é muito legal a gente pensar, esse jogo é bom para verificar, por exemplo, capacidade de planejamento e antecipação, né? E pensamento abstrato, xadrez, né? Por exemplo. Olha, tem um jogo que eu vou recomendar especialmente, né, com crianças pequenas, porque, surpreendentemente, assim, é um sucesso enorme. Pega varetas. É uma coisa impressionante, é um jogo antiquíssimo, né, mas desperta um interesse imenso, né? E a criança tem que olhar, né, tem que examinar a situação, analisar as posições, fazer movimentos virtualmente, né, mentalmente, né, para poder pensar. Ela tem que entrar com os seus conhecimentos corporais também, né, suas habilidades. Enfim, é um jogo riquíssimo, né? Tem vários jogos riquíssimos que nós precisamos estar atentos a quais são as habilidades intelectuais que estão postas em cada jogo ou em cada situação que aconteça, né?
mas tem que o atendido estar no seu melhor, porque senão ele pode estar com alguma coisa que está inibindo o uso daquela capacidade, daí a gente diz que ele não tem alguma coisa que ele tem, tá? Bom, aí outro cuidado, outra questão que pode estar presente, né? A gente tem que estar atento, gente, a interferências externas que sejam violentas, né? Muitas vezes a gente está com atendidos que existe em torno dele versões tão despotencializantes a respeito dele, que ele precisa de um tempo de estar num lugar muito protegido, blindado, entre aspas, de interferências externas, para ele poder se encontrar, porque ele ouve o tempo todo sobre ele que ele é preguiçoso, que ele não é muito capaz, que ele é meio burrinho, né? Que, enfim, ele escuta toda uma versão a respeito dele e que ele precisa se encontrar, né? Até para ver se ele concorda ou não com essa narrativa que se construiu sobre ele e que ele já está muito capturado por essas vozes aí. Um percurso muito frequente, gente, é que esses atendidos chegam muito despotencializados, muito descrentes de si próprios, com uma visão muito negativa a respeito de si próprios, desesperançados e que durante alguns encontros ele precisa se resgatar, né? Como alguém em quem vale a pena investir, né? Então, e que ele precisa de um olhar que o reconheça nesse lugar de alguém potente e capaz. Então, é muito comum ele chegar e ir primeiro para as atividades em que ele é bom e ficar nesse terreno seguro, porque ele precisa se afirmar e ele precisa do olhar do terapeuta que o reconheça como alguém que tem capacidade de aprender, de se desenvolver, né? Aí que ele vai se sentir seguro para poder entrar nos terrenos mais difíceis, né? Então, nos terrenos mais dolorosos, como, por exemplo, as questões escolares, né? É comum, e quanto mais tempo de sofrimento nos bancos escolares, mais costuma demorar para ele sair desse momento inicial, tá? Então, a gente não pode ficar aflito é queixa escolar, tem que logo a gente precisa falar de como é que está a aprendizagem, vamos partir logo para a atividade de leitura e escrita, né? Calma, porque é frequente que esse primeiro momento precise acontecer para ele se sentir seguro para poder entrar nesses outros terrenos, tá? Às vezes não, tá? Às vezes também não. Não é sempre assim. Estou falando só de um percurso frequente. Nesses casos, né, tá muitas vezes se constituindo alguma coisa muito preciosa, a gente tem que tomar muito cuidado para não deixar depois, às vezes, ter interferência dos responsáveis ou da escola, né? Tem uma coisa lá acontecendo muito lá entre o atendido e o terapeuta. E fechou ali, tá? Isso não quer dizer a gente ser hostil com pais que estão, muitas vezes, fazendo o melhor deles, né? Tentando, aflitos de contar coisas preocupantes pro terapeuta, porque acham que isso vai ajudar o processo terapêutico, né? Mas, enfim, a gente tem que manejar essas situações e compreender também o que existe de vital nessas tentativas de interferência, né? Bom, isso não quer dizer que, por exemplo, se os pais pedem uma conversa, que a gente tenha que recusar,
né? No contrato com os pais, como vocês vão ver com mais profundidade nos outros vídeos, né? Os pais podem pedir reuniões com a gente pode pedir reuniões com os pais, muitas vezes a gente precisa pedir uma reunião com os pais para eles entenderem algumas atitudes que a gente vai precisar ter, né? Às vezes a escola pede que a gente vá lá, né? A gente tem que avaliar se é o caso de falar, não, espera um pouquinho mais que eu preciso estar me apropriando mais primeiro do caso, né? Antes de poder ir aí ter uma reunião em que a gente possa ter realmente uma relação de troca, né? E às vezes tem especialistas que estão envolvidos. A escola, gente, às vezes também tem situações que são de emergência, que a escola fala, o psicólogo tem que vir aqui, porque senão a gente vai repetir ele de ano. Então, às vezes a gente fala, tem situações que a gente avalia que sim, emergência, temos que ir porque senão vai repetir o menino de ano. Vamos lá até para conversar sobre esse funcionamento, esclarecer a respeito desse funcionamento, né? Muitas vezes, gente, a gente também tem um especialista que não somos nós, né? Que também está participando dessa rede. Por exemplo, hoje em dia está cada vez mais comum ter um neurologista, ter um psiquiatra que está medicando, né? Depois eu vou aprofundar isso num outro vídeo, né? Mas a gente tem que estar o tempo todo atento a quem é essa rede e quando é o momento de, a partir do que a gente vai vendo com a criança, de também entrar em contato, né, com esses outros participantes importantes.